Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material, olha, denso e muito provocador. E bota denso nisso. É uma tese de doutorado da Universidade de Brasília, do Otávio Souza e Rocha Dias Maciel. E o título já entrega a ambição, né? Primeiro esboço de um tratado de meta-metafísica, Introdução ao Realismo Complexo. É um título que não pede licença, ele já chega se apresentando. E o nosso foco hoje vai ser justamente no ponto de partida de tudo isso, o preâmbulo geral. Isso. O próprio autor chama de capítulo 0. É uma aclimatação filosófica, como ele diz. É ali que ele prepara o terreno todo para o argumento principal. Exatamente. E o argumento central, pelo que eu entendi, é um desafio direto a uma ideia que é muito forte no pensamento moderno. A ideia de que a filosofia pode ser neutra. A tese parece perguntar: dá mesmo para fazer filosofia sem uma metafísica? Sem um conjunto de crenças ali na base de tudo sobre a realidade? E a resposta dele é um sonoro não. Pois é. E aí ele pergunta, e se não dá, o que acontece quando a gente traz essa metafísica de volta, assim, para a luz do dia de forma bem explícita? É essa a investigação. E é isso que a gente vai fazer, mergulhando em 3 seções principais desse preâmbulo. Certo. Vamos, assim, tentar decifrar o DNA desse projeto. Começando por como ele define o próprio campo de jogo. Perfeito, vamos lá então. A primeira sessão, ela já chega estabelecendo um tom de confronto, né? Sim, total. Ela critica o que o texto chama de análises óbvias, sabe? Aquelas que nos forçam a escolher entre valores gigantescos como se fossem, sei lá, times. Ou você é libertação, ou você é pertencimento. Como se não pudesse haver uma complexidade aí no meio. Exato. E a proposta aqui é outra. É buscar algo mais sofisticado, mais sutil. E o objetivo que ele declara é muito ousado. Tem uma frase que diz: a libertação real da realidade face à realidade como ela é. Soa quase um trava-língua filosófico. Quase, mas tem um sentido preciso ali. A ideia é instaurar, estabilizar e defender um novo tipo de objetividade. Ele não está querendo dar só mais uma opinião, ele está tentando construir uma nova maneira de acessar o que é real. Ok, um novo tipo de objetividade. Isso é uma promessa e tanto. Mas o que isso quer dizer na prática? Porque, normalmente, objetividade a gente pensa como uma verdade única, a visão correta. Mas não parece ser isso. Não, não é mesmo. Essa nova objetividade não é sobre defender um sistema, tipo platonismo, e dizer que todos os outros estão errados. O conceito-chave aqui é meta-metafísica. Meta-metafísica. A melhor analogia que eu encontrei para explicar isso é pensar na filosofia não como um país, com uma lei única para todos, mas tipo como a ONU. Ah, boa! A ONU não chega e fala que o sistema de leis da França é melhor que o do Japão, certo? O que ela faz é criar um espaço, um conjunto de regras, de protocolos, onde as diferentes nações com suas visões de mundo podem se encontrar, dialogar. E até brigar, mas de uma forma produtiva. Exatamente. Então a meta-metafísica não seria uma super-filosofia que julga as outras. Seria mais uma arena com regras para o debate. Perfeito, é isso. O autor usa um termo técnico, circunscrição jurisdicional, que é essa ideia. É um território filosófico delimitado. O objetivo não é provar que uma metafísica acerta, mas criar as condições para que várias possam existir e, mais importante, conversar. Mas tem um limite, né? Não é um vale tudo. Não, e esse é o ponto crucial. Essa arena tem um compromisso muito claro com o realismo filosófico. Então, certas violações, digamos, um solipsismo radical, aquela ideia de que só sua mente existe, Certo. isso seria, por assim dizer, depurado. Seria excluído do debate produtivo porque não leva a lugar nenhum dentro desse compromisso com o real. Entendi. Então, para ele poder propor essa nova arena, ele precisa primeiro desmontar a ideia de que a gente já vive num espaço objetivo e neutro. E é isso que leva para a segunda sessão, a exposição de motivos. É ali que ele aponta para o verdadeiro alvo dele. Sim, porque ele chama de programa da neutralidade. E olha, esse é um dos conceitos mais importantes do preâmbulo. Ele descreve uma tendência que dominou a filosofia, principalmente no século XX, que é a de acreditar que as grandes questões da metafísica já foram resolvidas. Ou pior, que eram falsos problemas. E o que sobrou seria só curiosidade.
detalhe técnico. Exato. Sabe que isso me soa muito familiar até fora da filosofia? É aquela atitude meio... Nós, modernos, já superamos essas crenças antigas. Agora a gente opera com base na razão pura, nos fatos. É precisamente essa a crítica. Essa postura se vê como o ponto final da evolução do pensamento. Como algo normal, inevitável e o principal, livre de metafísica. E a tese chega aí. E a tese faz um movimento radical. Ela abandona completamente o programa da neutralidade. E para marcar bem essa posição, ela parafraseia o Paulo Freire. A afirmação é categórica. Não há filosofia sem metafísica. Forte. A questão, então, nunca é se uma filosofia tem uma metafísica, mas sim qual metafísica ela está praticando. Mesmo que seja de forma escondida, disfarçada de neutra. Ok, então. Se não existe neutralidade e toda filosofia parte de algum lugar, de que lugar o realismo complexo propõe partir? Ele propõe partir de um lugar muito, muito diferente do tradicional. Ele se inspira num sociólogo, o Niklas Luhmann, e adota o que ele chama de ponto de partida da diferença. A diferença. E aqui a gente precisa de cuidado. Não é a diferença entre uma maçã e uma laranja. É algo muito mais fundamental. É a diferença primordial que qualquer sistema, seja um ser vivo, um sistema de leis, uma teoria, que qualquer sistema precisa estabelecer para sequer existir. É a distinção entre o sistema e o seu ambiente. Ok, isso ainda está um pouco abstrato para mim. Você consegue dar um exemplo mais concreto de como essa diferença fundamental funciona como ponto de partida? Claro, vamos lá. Pensa numa célula viva. A primeira coisa que a define como viva, como um sistema, é a membrana celular, certo? Certo, a fronteira. Exato. Essa membrana traça uma distinção radical. Isso aqui dentro é a célula e tudo aquilo lá fora é o ambiente. É esse primeiro ato de separação, de criar uma diferença que permite que todo o resto aconteça. Sem essa distinção, a célula nem existe. Ela se dissolve no ambiente. Perfeito. A tese argumenta que o conhecimento funciona do mesmo jeito. Toda teoria, para poder dizer algo sobre o mundo, primeiro precisa traçar uma linha e se diferenciar do seu ambiente, de tudo aquilo que ela não é. A diferença é o ato que cria. Entendi. Então, em vez de começar com uma suposta unidade, um grande todo, a gente começa com o ato de separação que cria as coisas. E como isso se conecta com a metafísica que a gente falou antes? Nos leva direto para a observação de segunda ordem. Ok. A observação de primeira ordem é a nossa experiência do dia a dia. Eu vejo uma árvore. É direto, parece simples. A observação de segunda ordem é quando a gente dá um passo para trás e observa o próprio ato de observar. É se perguntar. É se perguntar. Por que eu, nesta cultura, vejo isso como uma árvore, sei lá, um recurso madeira, enquanto outra cultura pode ver a mesmíssima coisa como um espírito da floresta? A observação de segunda ordem é observar o observador, observar o sistema de distinções que ele usa para ver o mundo. Ah, agora as peças se encaixam. A metafísica é, então, a prática sistemática dessa observação de segunda ordem é olhar para as diferentes filosofias, para as diferentes culturas e analisar como elas fazem suas distinções primordiais. Qual é a membrana celular de cada uma? Perfeitamente colocado. É exatamente isso. E é aí que as lutas éticas e políticas ganham um novo fôlego, um novo sentido. Como assim? Uma luta por direitos, por reconhecimento, ela deixa de ser só por um ideal abstrato de justiça. Ela se torna uma luta metafísica. É uma luta pela defesa de um modo de existir, de um modo de traçar a diferença no mundo, de se autoconstituir, que o texto chama de autopoese. A luta ganha uma paixão metafísica. Exato. Porque se trata de defender a própria realidade de um grupo contra outras realidades que tentam apagá-la. Isso nos leva, de um jeito bem orgânico, para a terceira seção, né? Se o realismo complexo rejeita esse ponto de partida tradicional da filosofia ocidental, de onde ele tira as inspirações dele? Quem são os aliados nessa briga? A seção Realismo Complexo na História da Filosofia responde exatamente a isso.
O termo realismo complexo acaba funcionando como um grande guarda-chuva que abriga 3 grupos de pensamento. 3 grupos. O primeiro grupo é formado por filosofias que, historicamente, resistiram a serem engolidas por uma totalidade, por um sistema que tentou apagar tudo o que era diferente. O texto cita diretamente culturas filosóficas da Índia, da Ásia Oriental, da África e de coletivos ameríndios. E o segundo grupo? O segundo grupo é fascinante. São os pensadores dentro da própria tradição ocidental que foram marginalizados, vistos como excêntricos, místicos ou simplesmente estranhos, porque não se encaixavam no projeto dominante. Os hereges. Os hereges, os dissidentes, aqueles que, como diz o autor, não eram os donos da bola. Nossa, juntar esses 2 grupos já é uma declaração de intenções muito forte. É colocar, sei lá, o pensamento de um povo indígena e o de um herege ocidental lado a lado. Como parte da mesma frente de resistência. Exatamente. E a tese em si, o tratado, onde ele se encaixa nisso tudo? Ele se posiciona como um terceiro grupo, aquele que celebra e tenta construir uma ponte entre os 2 primeiros. O objetivo é criar uma metafísica que não seja nem neutra, o que já vimos que é uma ilusão, nem provinciana. Ou seja, uma filosofia que não se limite a uma única perspectiva, seja ela humana, branca, ocidental. Saudise, ou qualquer outro rótulo, exato. E, para fazer isso, eu imagino que ele precise bater de frente com um pilar do pensamento moderno e pós-moderno, que é a ideia da subjetividade, da experiência pessoal como centro de tudo. Precisamente. A tese critica duramente essa insistência, e para reforçar o ponto, ela resgata uma citação, olha, demolidora do filósofo Alfred North Whitehead. Qual? Ele diz que a filosofia é a autocorreção da consciência de seu estado inicial de excesso de subjetividade. Uau! Peraí, vamos parar nessa frase. A autocorreção da consciência de seu estado inicial de excesso de subjetividade. É potente, né? É muito poderoso. Parece um antídoto direto para a nossa era do fale do seu lugar de fala, da minha verdade. A tese está sugerindo que a tarefa da filosofia é, na verdade, nos tirar do nosso próprio umbigo para achar uma objetividade mais ampla. Exatamente essa a provocação. A ideia não é invalidar a experiência pessoal, de jeito nenhum, mas é questionar a posição dela como o fundamento último, o fundamento inquestionável do conhecimento. Certo. A filosofia, nessa visão do Whitehead, que a tese adota, é a disciplina que nos ajuda a transcender nossa perspectiva limitada, a corrigir as distorções que são causadas por a gente olhar o universo só a partir do nosso eu. É uma busca por um outro tipo de objetividade. E essa busca se opõe diretamente a um outro conceito que o texto apresenta, o de compactação ontológica. O que seria isso? A compactação ontológica é, digamos assim, o grande vilão da história. Haha! O inimigo a ser combatido. Exato. É a ideia de que o universo inteiro opera dentro de um único projeto totalizante, um grande plano. Nesse esquema, tudo que é diferente, tudo que não se encaixa, é visto não só como errado, mas como uma ameaça existencial. Algo que precisa ser convertido, assimilado ou eliminado. E os exemplos históricos são claros, né? Claríssimos. O bárbaro para o império, o pagão para a religião monoteísta, o herege para a ortodoxia. São sempre vistos como anomalias num sistema que deveria ser uniforme, compacto. Então, de um lado a gente tem essa compactação, que tenta espremer toda a realidade numa caixa só, tratando a diferença como um problema. E do outro, o realismo complexo, que propõe o exato oposto. Ele não parte de um grande todo unificado. Ele parte da multiplicidade, da contingência. E, acima de tudo, ele afirma que a diferença não é um problema a ser resolvido. A diferença é o fato primordial, irredutível, o ponto de partida de tudo. Resumindo, então, este preâmbulo geral nos apresenta um projeto filosófico de um fôlego imenso. Ele começa demolindo a ideia de filosofia neutra, propõe um novo ponto de partida na diferença e constrói uma proposta de realismo complexo, que se alia com tradições de pensamento que foram
historicamente silenciadas. Exato. E a provocação final que o texto deixa, para quem lê e para nós aqui, é a seguinte: o que acontece quando a gente abandona de vez a busca por uma unidade totalizante, por uma teoria de tudo? Uhum. Se em vez de um grande todo, o que a gente encontra é um universo com múltiplas realidades coexistindo, cada uma com sua própria lógica, a questão que fica é: que tipo de conhecimento se torna possível quando nosso ponto de partida não é a semelhança que nos une, mas a própria diferença que nos constitui? Esta foi a primeira parte do preâmbulo geral do realismo complexo, mas obviamente há um universo ainda a ser explorado. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando estas aventuras filosóficas. Até a próxima!